Olá, boa noite, Cartão Verde no ar. Nosso primeiro toque foi para deixar vocês curtirem um pouco as imagens que o programa desta noite lhes reserva, mas os destaques vocês conferem agora. O Bahia voltou a vencer e o São Paulo, eliminado da Copa do Brasil, voltou a viver uma realidade muito parecida com a dos piores momentos desta temporada. Botafogo, Fluminense, Corinthians, os brasileiros classificados para as oitavas da Copa Sul-Americana, onde o Atlético Mineiro também está, graças aos milagres de São Vítor. Ameaça à soberania, o árbitro de vídeo no centro da discussão. Será mesmo que na era pós-VAR o árbitro de campo segue sendo soberano? O rolo do rolinho. Pelo visto no treino da seleção, foi-se o tempo em que o drible era coisa para ser aplaudida. Pode isso? Um papo com Vampeta, ídolo corintiano que restaurou um cinema, roubou a cena na rampa do Palácio do Planalto como campeão do mundo e nunca fez drama na hora de dizer o que pensa. Para começo de conversa, eu digo o seguinte para vocês. A gente gosta de jogo, se entrega ao jogo, olha, analisa, mas quando pinta um bom tema, a coisa fica boa também. E de uns dias para cá, nesse meio de semana, inclusive, pintaram muitos e bons temas. Vamos falar sobre eles, sobre a Copa do Brasil, que não tem mais o São Paulo e que colocou o tricolor paulista de novo na berlinda depois de ser eliminado pelo Bahia, que foi realmente muito mais time, hein? Falaremos também sobre Copa Sul-Americana. Nela, todos os brasileiros avançaram para as oitavas. O último foi o Corinthians, que venceu o Deportivo Lara na Venezuela agora há pouco, dá para dizer, partida que fez o nosso convidado de hoje, o ídolo corintiano e comentarista da Rádio Jovem Pan, Vampeta, que você vê aí trabalhar durante a tarde. Já já vamos saber o que ele achou do que viu e, como sempre, faço questão de anunciar o nosso trio de comentaristas, Roberto Rivelino, que segue fazendo ainda a sua fisioterapia, tentando voltar a ser cada vez mais menino, Vitor Birner, esta figura tática, e Celso Unzelt, jornalista que conhece o futebol brasileiro como poucos, muito poucos. Muito boa noite a todos. Vamos papear. Eu falei ali, a gente falou na escalada que você nunca fez drama para falar o que pensa. Na verdade, você tá mais para comédia, né, Vampeta? Boa noite, é um prazer. No melhor dos sentidos, claro. Boa noite, é muito bom estar aqui. Toda vez que eu sou convidado, vejo meu filho. Eu tenho um filho aqui dentro, né? Tá ali. O nosso Vampetinha. Tô sabendo que você é avô, parabéns, hein? Chegou junto na minha vez, isso aí. Puxou, pagar pensão, senão não estaria aqui. Não acredita, não. É o seguinte, vamos começar pelo Corinthians? Vamos, Rivan? Vou pedir para rolar. O Corinthians esteve em campo na tarde dessa quinta, foi a Venezuela, como a gente falou, fez jogo de volta com o Deportivo Lara. Fez 2-0 de novo, né? Tinha vencido 2-0 em Itaquera. A gente vai ver as imagens do jogo, teve gol do Júnior Urso, mas a gente vai ver o Deportivo Lara ainda não cutucado. No comecinho do jogo, até os 8 minutos, já poderia ter feito 2-0 também, né? Olha lá, e a gente vai ver também as boas defesas do Cássio, pelo menos duas ali que fizeram uma certa diferença. É o gol do Júnior Urso. Mas fez a lição de casa. Até jogando futebol é diferente. O Júnior Urso no jogo aqui da vinda já era para ter feito uns 3. Ele perdeu de cabeça entrou na área. Entrou. Mas eu acho que até o Cadilho montou um esquema, né, até mais leve, meio de campo para frente, movimentação, Pedrinho aparecendo um pouco mais. Tá me agradando o Corinthians. Tá melhorando, não estou falando que é o ideal. Mas eu acho que... Acho que o time de hoje ele já montou pensando no jogo de terça-feira contra o Flamengo. Né? Você acha? Acho que é mais ou menos esse time aí, uma dúvida entre Sornosa e Jadson. E Jadson, né? E hoje ele tinha muitas limitações, né? O Ramiro nem viajou, sentiu, machucou, então não podia contar com o Ramiro. Os meninos que estão na seleção olímpica também já não estão à disposição. Foi contratado do Fluminense, o Everaldo também não pôde. O Everaldo não pode jogar Copa nenhuma, que jogou tudo pelo Flu, né? Sul-Americana, Copa do Brasil. E o Fagner saiu machucado. É uma dúvida até para a seleção, talvez. Mas o Cadinho falou depois, falou que não é nada de muito grave, provavelmente não tem lesão no meio, a gente não sabe ainda com certeza. A avaliação vai ser no sábado. Entregou a lista oficial, né? Que para ser alterada precisa de autorização. Toda vez que ele é convocado, ele sente um negocinho aí. Mas é disparado o melhor jogador que conhece. Hoje, para mim, o Fagner, para mim,
seria titular da seleção brasileira, o que está jogando. Na minha também, na minha seleção também. Ele Na está época do entregando. Corinthians que eu estou falando. Mas hoje o que o Fagner está jogando... É que aí você cria um problema, Ia tirar porque o vai tirar o capitão. Mas esse capitão foi... Que armação. Que volta pra chegar Vamos tirar Não, a mas- faixa do nosso menino e dar pro parceiro aqui, fica tudo em casa. O que eu acho interessante é o time estar misturando clube com seleção. Seleção não tem que dar muita explicação. Acho que quando a apresentação, ele já tem isso na cabeça, tem que anunciar, olha, o meu capitão vai ser esse, pronto. Anuncia um. Não vai ter rodízio. Parece que não vai ter rodízio mais, né? Também na seleção? Também não, eu não sou a favor de rodízio. Não, eu não sou. Eu acho que tem que ter uma postura. O capitão tem que ter uma postura de capitão. É que esse time não tem assim um capitão que você diga. Tem líder, para um mim, líder. É o para cara, mim né? tem um. Para mim o Thiago Silva tem essa postura. Tem. Porque onde ele foi, Então. no Milan foi capitão, no Fluminense foi capitão, no Paris Saint-Germain era o capitão. Eu gosto do Eu Thiago acho Silva. que... Eu também acho. achava que ele tinha E que o Thiago ser... Silva também está na lista, que nem o Vitor falou, né? Porque tem essa história do Neymar, a gente até mata a nota que a gente ia dar da seleção depois, que a lista foi enviada hoje, era a data limite, né? Tem essa questão do Neymar estar se recuperando do incômodo no joelho, o Neymar está lá também, então não é nada muito... Eu acho Como que o Thiago Silva também preocupado. Então, o Thiago Silva, acho que... O River sempre é fãzaço, isso é Não, sempre foi líder, tudo assim, o líder, assim, a postura, como postura, mas depois daquela Copa do Mundo do Choro, eu acho que isso atrapalhou ele muito para Na a faixa. seleção, né? Para a faixa. Mas você acha que isso Pra atrapalha faixa. internamente com os jogadores? Você acha que alguém comenta? Ou é só pra fora? Para fora, com todo mundo. Internamente não, ele tem um respeito de Agora, todos. eu acho uma coisa, já que você falou do pra fora, eu acho que dirigentes, treinadores, jogadores, a torcida é o mais importante porque o futebol é pra torcida. Mas às vezes não tem que ouvir tanto, ou se incomodar tanto. Se for pensar, o Filipão ele era rejeitado quando chegou na seleção brasileira, ganhou. O Parreira era rejeitado quando chegou na seleção brasileira, ganhou. O Dunga era rejeitado, ganhou. Eu acho que está faltando um pouco o tapar os ouvidos às vezes, porque o grito de fora ele é muito emocional. E dentro, você sabe muito bem, o Riva sabe muito bem, o futebol dentro ele é muito diferente do que as pessoas imaginam. Lógico, mas eu estou falando, você acha que... Eu estava vendo assim, quando você lê jornal, o atleta, quando está em atividade, eu paro. Não, realidade paralela. Você vê jornal esportivo, assiste programa esportivo, sabe o que os caras falam? Boleirão. Daí, fala boleirão. Se eu estiver vendo aqui, programa aqui, passa outro jogador na consideração, fala, vai, desliga, muda, vai ver outra coisa. Até no cartão verde os caras falam isso. Qualquer programa de televisão. Qualquer programa, não tem exceção. Boleirão. Então a gente sabe também que quando se desce ali em Teresópolis, o Tite, quando o Neymar falou, os caras estão achando que a gente vai brigar por causa de uma faixa, dá pro Daniel Alves e matamos a cobra. É isso aí. Então, mas aí eu vou colocar uma questão para vocês que eu até conversava hoje à tarde na redação aqui com o Bi Ribeiro, nosso editor. E ele se mostrou muito indignado com relação a isso também, que é o fato do Tite ter vindo à coletiva, ter falado que ainda não tinha conversado com o Neymar, que se já podia ter as suas questões, só por ele ter colocado a coisa dessa forma, porque tempo para falar não faltou. E agora, passado todo o tempo que passou, também ainda não veio para a imprensa para falar qual foi a conversa. Na verdade, que a mídia queria que o Tite apontasse pro Neymar e ficasse falando, o Neymar não vai ter isso nunca. Não, gente. eu sei, não vai, Pedro, não vai mas aparecer. você acha que não é o caso de voltar e falar, olha, meu, já falei com o Neymar, o papo é o seguinte, a braçadeira dele, que o capitão não é mais dele, falei pra ele o que eu penso, mas completar aquilo que ele começou a falar. O que ele tem que conversar com o Neymar? Mas ele que inventou essa O história. que ele tem que conversar com o Neymar? É isso que eu estou falando. Foi ele que Neymar falou não que sai, tinha. a Ele gente podia não ter sai. chegado no primeiro dia e falado, olha, vocês acham que eu tenho alguma coisa para conversar com o Neymar? Mas eu não acho. Tá tudo resolvido, mas não foi o que ele falou. Quem jogou no ar foi ele, né? Quem jogou no ar foi Mas a ele. atitude é dele. Por isso Ele que eu que falei. fez essa marola. Ele está misturando clube com seleção. Ó, eu falei no começo do programa, tem bons temas, a gente vai só fechar a Sul-Americana aqui, que teve também o Botafogo, né? Tinha feito 1-0 no Paraguai, ontem goleou o Sol de América 4-0, jogo daqueles de lavar a alma, a gente pode dar detalhes depois. Quem também se classificou foi o Fluminense, perdeu jogando na Colômbia 1-0, mas tinha feito 4-1 no Atlético Nacional na ida, no Maracanã, ficou tranquilo. Mas vem do jogo entre o Atlético Mineiro e o União La Calera do Chile, o nosso personagem. O Galo tinha perdido por 1-0 fora, no Independência venceu pelo mesmo placar e aí pintou o nosso personagem. Cadê? Tá, aí a gente vai ver o Galo fazer 1-0 e depois... O gol do Alejandro. E depois a gente vai ver, a gente separou, na verdade, as 3 defesas. Olha o segundo pênalti. E tudo no meu canto, né? Repeteco da Libertadores, é isso que eu ia falar? Parecido, né? Com aquele que consagrou. Não, e ele olha para o jogador do La Calera que bota a mão na cabeça
Ele comemora na cara do sujeito. Eu adoro essas coisas. Eu acho esse negócio do futebol. Não pode olhar, não pode fazer, não pode pôr a mão no ouvido. Não pode... Eu acho que isso estraga o jogo. E te falo, numa disputa de pênalti, se o goleiro vir tirar um barato com um ataque, quem for bater, é muito mais vantagem pro goleiro, porque ele não tem a obrigação de pegar, e ele tira um barato com você vai ali pensando, ó, eu perdi um pênalti na Libertadores contra o Palmeiras, e o negócio da disputa de pênalti é o seguinte, quando você tá na frente ganhando, quem vai bater vai suave. Quando é para ser eliminatório, aquela caminhada de 50 metros, 40 metros, vai você e Deus e ninguém. E vira os 3,5 km. Não fica todo mundo aqui assim? Quando você bate o seu, que faz, você fala assim, ó, já fiz o meu, agora que se dane, quem perder, que entra para a história. Isso é o único momento que você está sozinho. E interessante, Vampeta, que eles insistiram no mesmo canto. Os três, o Vitor foi no... Acreditando que o Vitor... Eles iam mudar, mas é um jogo, né, Riva? Você nunca sabe qual que é, né? O cara que vai bater pensa que vou mandar no mesmo, que ele pensa que eu vou mudar. Que ele vai mudar, então, mas o Vitor foi perfeito. O Atlético jogou mal. O final foi épico. O Atlético jogou mal, o time do La Calera não é um time bobo. Mais um time que tenta manter a bola, que joga pra cima, que não tem medo. Né, tem nada a perder também, né? O que é legal dessa Sul-Americana é que está aparecendo cada time, cada nome, que eu nunca ouvi falar. Falou que o Vitor falou, pô, o time do. Como é o nome? Eu sempre escutei falar Universidade Católica, Colo-Colo. Mesmo Sol de América, não, né? Não tem. E o próximo adversário do Corinthians, Montevideo, é o Wanderers. Passou o Wanderers? Passou hoje o Wanderers, é o próximo adversário. E o Wanderers eliminou quem? O Wanderers eliminou dessa vez o Cerro do Uruguai. Não é o Cerro Porteño, é o Cerro do Uruguai. É o GDR. Você vê cada time. E vale a gente passar só rapidinho no Botafogo, talvez o Celso tenha até mais detalhe que eu, porque a gente falou de lavar a alma, o Diego Souza não marcava um tempão, o Luiz Fernando não marcava desde janeiro. Tirou o pé da Todo mundo tirou. Também. E no estilo do Botafogo de hoje, né? Que é muita posse de bola. Eu tenho um amigo botafoguense que me mandou um pedaço desse jogo. O Botafogo fica cerca de 3 minutos tocando a bola, assim, até criar um lance de perigo em que a bola passa por cima do gol. E ele me mandou pelo WhatsApp, o título era Carrossel Barroquês, do Barroca. Carrossel holandês do Barroca. Pode parecer um exagero, mas o estilo de jogo desse Botafogo é muito agradável. É que, assim como no caso do Fernando Diniz, ele não tem jogadores, super jogadores, para quando tem a posse de bola, quando tem a posse de bola em direção ao gol, é legal. O Botafogo jogou muito. Falei para vocês que aí a gente estava farto de temas. Um deles está na nossa enquete de hoje, que é, na verdade, um dos assuntos mais comentados desse meio de semana. Nossa pergunta é: Abel Braga entregou o cargo de treinador. Foi bom para o Flamengo? Sim ou não? Participe do programa com a gente. Estamos aqui prontos para receber seu voto, colocar seu comentário na conversa. Entra lá no Twitter, Jogo da Velha, escreva cartão verde e divida com o nosso time aqui a sua opinião. Tem gente falando aí, Vitor, antes de eu passar aqui, não? Aqui o Wagner Davi. Boa noite. Acho que o Abel se precipitou a deixar o cargo por causa de resultados e jogadores que sempre fazem e vai continuar para derrubar treinador e por aí vai. Fala, Rivan. Fez bem para o Abel. Para mim fez bem para a atitude dele, porque é uma pessoa honesta, conheço muito o Abel, adoro o Abel. Tanto é que ele falou. A lealdade dos dirigentes não foram leais com ele. E ele falou, quem escala sou eu. Ele queria um time preocupado. Esse é o homem que veio depois, né? Não, na verdade, não estava nem na nota dele esse teor, nem nada. Mas estava, então ele falou assim, então vocês querem escalar porque ele queria botar um time mais misturado. Então a sua resposta na enquete é não, não foi bom para o Flamengo. Não foi bom para o Flamengo. E o trabalho dele? O trabalho dele, meu Deus. Eu não entendo, eu acho que não foi bom para o Abel e que o Abel, meu querido, se cuida. Porque ele está com problema, teve um problema até bom para ele. Se cuidar, porque eu acho que a saúde dele é mais importante. Eu sei que o Vampeta vai reforçar, senhor. Você também acha que foi mal para o Flamengo? Mas é fácil, se fosse... Eu acho que foi muito para o Flamengo, péssimo. Estamos em junho, vai ter a parada, vamos trazer um treinador. Vai trazer mais tem a Copa América, vamos acertar, não é assim. E outra coisa, se o Abel tivesse com prestígio mesmo, sabe o que a diretoria faz? Vai ficar, você tem contrato e não vai. Quando o Abel falou, eu não quero, quando fala não quero, os caras, beleza, é tudo que os caras queriam.
Se quer mesmo, falando, peraí, Abel, não, você está de cabeça quente, nada, você vai ficar, contamos com você. E eu acho interessante, o que tem de interessante nessa enquete é o seguinte, realmente tinha um barulho, e eu vou confessar que vou dividir um off. Antes de chegar aqui, o Rivelino, se não me engano, não sei, acho que foi o Rivelino que falou, o problema do Abel era a crônica, que a crônica falava. Quando a gente viu o resultado, e se não é que, talvez, acho que não virou, na verdade, os votos em não foi bom para o Flamengo estão em maior número, né, Celso? 64% contra 36%. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para separar a pessoa física, Abel, do profissional. Ou do trabalho que ele estava realizando, que realmente deixou a desejar. Esse Flamengo até agora não jogou o que se espera dele. Mas, professor, você vai pegar, começa a temporada, todo mundo fala assim, ó, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio. É os 4 favoritos a tudo. Flamengo foi campeão carioca, Cruzeiro campeão mineiro, Grêmio campeão gaúcho e o Palmeiras não ganhou o Campeonato Paulista. Eliminado pelo São Paulo, hein? Eliminado. Todos classificados na Libertadores. Sem sofrer gol. Todos com o pé grande na Copa do Brasil. Se você for pegar mesmo aí, quem deu mole até então foi o Palmeiras. E ninguém tá jogando o fino da bola. E aí onde eu ainda queria chegar é que, com o tropeço não, o Abel fez o Flamengo campeão carioca, sofreu na Libertadores, mas passou em primeiro. Mas eu não via perspectiva para esse trabalho. Eu não via perspectiva para esse trabalho. Mas você ele só vê ia ser mano, cobrado então, como vinha O seu voto é sim, Celso? O meu voto é sim. Eu acho que o Flamengo Victor? precisava de uma mudança e não é de agora. Eu acho que o time do Flamengo tinha que jogar muito mais. Eu acho que o time marcava mal todos os jogos, o Diego fazendo grandes defesas. Eu acho que o potencial muito bom que tem do meio para frente. Os laterais e zagueiros, tudo bem. Do meio para frente, o time tinha que jogar mais. Eu vou na linha do Celso, eu acho o Abel um baita sujeito. Tipo assim, pela personalidade dele, fica até meio assim de criticar, mas eu acho que o trabalho não funcionava. Agora, para saber se foi bom ou não, preciso saber quem vem. Porque o Flamengo sabe quem questão vem. É quem vem. Eu acho que isso responde a pergunta. Vamos dividir com o pessoal que acompanha o programa aqui, que a gente falava sobre isso um pouco antes do programa começar também. E sem o Jorge Jesus, que é o português que na verdade é o nome mais falado, tirando estrangeiros, não sobra nada aqui. Dorival. Que não tem trabalho, sim. Agora ninguém culpa jogador. Eu culpo muito. Não. Gabigol jogando nada. Então, você acha também, mano? Eu vou na sua linha, a gente começou isso. O Flamengo só tem jeito. Mas os jogadores estavam com ele, né, Guilherme? Isso não dá pra negar, né? O jogador mais caro da história do futebol brasileiro, pelo amor de Deus, da Arrascaeta é minha boca, gente. Aí vai botar conta na culpa do Abel. Não é minha boca pro nosso padrão. Não é tão bom quanto imagina, mas não é meia boca para o nosso padrão. O Bruno Henrique mas sim, caro, né? Jogador de beirada, que você vai usar a velocidade, que tem que ter um meia para meter essa bola que sabe que ele corre. O Vitinho, o Gabriel tem jogado um certo futebol. Fez gol agora. Né? Fez gol agora. Não, o fez gol agora. Também. Pode falar, Vitor. Zé Roberto, para conversar com doidos, só com outro doido. Está escrito o nome dele aqui. Sou flamenguista e acho que essa não era a hora. Sabrina Fernandes. Já não havia mais clima para ele. Muita cobrança. Aí ela está falando do clima externo, obviamente, porque os jogadores mostraram que estavam com o Abel. Muramasa. Flamengo é um exemplo a não ser seguido. Em todas as áreas que atua, só problema e confusão. Só ver histórico e tudo que aconteceu nos últimos anos. Esse do doido aí, ele pegou na Câmara dos Deputados. É de Carlos Rodrigues. O Flamengo vai ter oportunidade de arrumar a casa na pausa da Copa América, pois visando títulos, o trabalho do Abel não iria para frente. Ele está a camisa do Flamengo aqui. William Braz. Bom para o Esporte Clube Corinthians, às vésperas do jogo de volta. Varziano. Para os dirigentes deve ter sido ótimo. Para o torcedor, só mostra o amadorismo do time de maior torcida do Brasil. Então é o seguinte, Gil Harvard, acho que estão falando demais da saída do Abel. Gente, quase toda rodada de Brasileirão cai um técnico do Brasil. Tem lá sua razão. Você vai ver o que vai cair no meio ou no comecinho agora dessa janela de paralisação. Quanto está o placar, Celso? Só para... 64% para o não. Para o não. 36% para o sim. Bom, aí essa semana... Não, eu ri, mas tá no não. Viu? Estou com a minoria, isso é bom. Essa semana a gente vai usar a nossa vinheta O Lance. E o que veremos foi uma outra situação muito comentada. A pergunta é, será que era para tanto? De resgatar isso, quero escutar Rivelino e Vampeta. Agora, isso é normal. Puxa, ficar desgostoso de ter tomado... O lance? O moleque esperto, ele segurou. Na dinâmica do jogo. Isso é normal. Não, o lance não tem nada demais. A única dúvida que ficou foi porque o rapaz tiraram o colete do rapaz logo depois.
Segundo o que os repórteres que estão lá, isso já estava programado e não foi porque o rapaz deu o rolinho do Neymar. Eu quero. A situação é a seguinte. O desfecho ali é normal. Tomou o rolinho, segurou o marcador. Agora, teve uma certa antipatia do Neymar com o negócio. Levou muito a sério. Era para levar? Se você falar para mim, Riva, que jogou bola, e o Vampeta falar para mim, era para levar, eu me calo e não falo nada, entendeu? É normal. É normal. Agora, da maneira que foi, se tratando do Neymar, aí tudo aumenta. Porque ele que normalmente faz isso. Como você se comportaria eu também até podia dar um bico no moleque, fazer uma falta mais grossa. Mas isso no meio ali do treino. Não, mas isso no profissional, às vezes quando os juniores vão os juniores treinar contra tudo, é normal a gente dar uma chegada nos juniores e o treinador não marcar. Tem que sofrer. Você me contou uma história, quanto aquela que você pisou no pé de quem foi. Daria um bico. Não, o cara me deu o Clóvis, que jogava, aquela moleque pra cima, pô, deu um bico no joelho. Pô, moleque. Pô. Não, mas um bico é diferente, né? Mas um bico é diferente. Mas ele ia pra cima, de brava. Olha, eu me coloco no lugar do moleque. Tem da seleção brasileira. Vem o Neymar, o moleque falou, eu vou humilhar, fazer meu nome. Tem habilidade pra isso, tem que fazer. O Cruzeiro já chamou ele. O Mano já chamou ele. O mais importante que eu vejo? A qualidade do moleque. É isso, ele tem que mostrar. Porque o Neymar nunca esperava que o moleque ia fazer isso. Tá e o moleque sabe que ele está sendo filmado. Agora eu vou ficar com a opinião de um companheiro da ESPN, da retaguarda, que comentou comigo. Falou que o Neymar perdeu uma ótima chance de ser simpático. Puxar o moleque dando risada, vamos parar com isso, fazer uma falta explícita, fazer, vamos pro jogo. Hipocrisia do outro lado, outra hipocrisia, não é das bases do treino. Não era um rachão. Se o Neymar faz isso, ficaria muito pior para o Neymar, assim, perante a imprensa, todo mundo, não, ficava pior, dizer para que hipocrisia do cara. É que ele não tem essa natureza, ele não tem essa natureza, vai ser espontâneo. Vamos resumir o papo, o Neymar, ele é protegido mais do que devia, ele é tratado como deveria, ele deve ser mais cobrado. Você acha que, por exemplo, as entrevistas, Copa do Mundo... Essa é a questão, você acha que o Tite exagera com o Neymar defendendo? Você acha que está na medida? Você avalia? Eu acho que os outros atletas são medrosos. Não o Neymar. O Neymar você teria convocado para a Copa América? Teria, lógico, vou deixar o Neymar de fora, nem a pau. Agora, assim, Felipe Coutinho, William, Douglas Costa, Thiago Silva, Daniel Alves, Marcelo, esses caras têm tudo bagagem. Olha onde os caras jogam, um joga no Chelsea, outro joga em Real Madrid, tudo com bagagem. Onde você quer chegar com isso? Eu fiz parte de uma seleção de 98 a 2002, que tinha Romário, Ronaldo, esses caras não tinham privilégio, eles queriam privilégio, mas tinha cara de atitude. Tinha o Cafu, tinha o Emerson, tinha o Roberto Carlos. Eu nunca engoli nada seco. Ô, meu irmão, você pode ser o melhor atacante, mas a bola tem que chegar lá, tem que sair do pé daqui, ó. Vai ter que respeitar, senão não pega na bola. Abriu, então, toca pro lado. Vai, tem essa conversa entre eles não tem. Deixa tudo pro Neymar. Então, mas se o Ronaldo Fenômeno nunca foi líder de nada. Nada. Veio aqui no Corinthians, final, pedido de presidente, não sei o quê. Tomava tudo de todo mundo na seleção. Desde o Dunga... A geração, todo mundo. Mas essa é uma questão, né? O Neymar assume tudo, os caras tudo participam, pô. De uma certa forma, ele tem regalias. Infelizmente, não deveria ter. Ele tem muitas regalias. E não deveria ter. Os outros, sabe? E não deveria ter. Deve ser normal. É que não vou pegar para Porque os outros é o seguinte, se houver a regalia que, vamos supor, na época eu trabalhei com o Filipão, Luxemburgo, Candinho e Leão na seleção, meus treinadores. Se o Leão desse uma regalia para o Ronaldo a mais, eu ia ser folgado, eu quero também. Todo mundo ia falar que quer. Não, a única coisa que me soa estranho nisso, Vampeta, eu vou falar o que é. Quem está cobrindo a seleção nesse momento, por exemplo, eu até escutava o pessoal falando na rádio, isso foi na Rádio Bandeirantes que eu ouvi até falar, que você vai para uma cobertura dessa hoje, você fica estanque de tudo, você não tem contato com o jogador, você fica lá para falar com o jogador na coletiva, então, você não tem uma entrada. Mas o que chega, quando você escuta, conversa com alguém que convive com o Neymar, eles falam de um cara totalmente diferente desse que a gente imagina aqui, um cara de grupo que fala com todo mundo, que tem boa relação com todo mundo. Só isso que eu acho estranho nessa colocação que você faz. Então, a seleção brasileira, cara, a seleção brasileira, ele vai ter muito mais participação, 3 Copas do Mundo, tudo, te deixa maluco, cara. Você vê o Parreira, fala uma carta de Dona Lúcia, vai para uma coletiva, fala uma carta de Dona Lúcia. O Edu Gaspar chama Neymar de pobre coitado, cara. Seleção, a última coletiva agora do Edu Gaspar, a gente esperando a relação dos 23, o Edu tava rasgando seda pro Silvinho, que eu joguei com os dois de play. Convocação da seleção,
parabéns, um grande amigo, não sei o quê, pode botar na seleção brasileira, é diferente. Você viu que vai ser técnico do Lyon? Não, isso que eu tô falando assim, deixa o cara louco. Eu tive a felicidade de jogar, de participar com ele numa Copa do Mundo, tomar o jogador do mundo, que é Pelé. Era impressionante. Aí devia seguir. Eu não vi uma regalia para ele. E ele também não queria regalia. Mas, ele fazia parte, isso que é importante, ele fazia parte, ele podia chegar lá e a gente ficar quietinho. Não. Agora, eu entendo. Isso aí eu acho que é importante, o profissionalismo. Eu entendo tudo que vocês... Isso aí que eu acho que é importante. Eu entendo tudo que vocês falaram. Eu só acho que isso é meio esquisito eu ver acho... que um drible num treino virou uma coisa quase que proibida. Eu acho esquisito só, entendeu? Mas não é proibido. Mas não foi proibido. É a qualidade. Bom, não é bem-vindo, pelo menos. É que eu acho o seguinte, eu acho que isso tem muito a ver também com o externo. O futebol está muito cheio de coisa. Porque no treino... No geral, você entende, Vitor? Eu não quero ser... Não, eu tenho entender que o cara pode tomar um drible, o outro pode dar uma butinada. E o jogo... Vou dar um exemplo. Teve a briga do Davi Luiz com o Higuaín antes do jogo da decisão do Chelsea. O Chelsea falou, meteu 4 no Arsenal. É do jogo, é do treino. E tudo vira uma discussão muito grande. Agora, tem o outro lado. Os assessores, as pessoas no entorno, os jogadores alimentam isso. Porque gera clique, imagem. Ou seja, como disse o Vampeta, é tudo uma grande loucura. Então, mas em cima disso... Tudo uma grande loucura. Todo mundo sai do normal, né? É verdade. Aí da Copa, vou tocar a Dona Lúcia no coletivo. Então, mas aí é normal que a atitude do Higuaín com o David Luiz... Foi lá conversar. Ali, não foi anormal a atitude, entrando firme e ele dando a cotovelada. Pô, para disputar. Mas terminou o jogo, você viu? Eu assisti. Sim. O abraço do Higuaín com o... Então, mas é justamente uma coisa assim que eu esperava, que vocês falaram que não, entendeu? Vai depois lá falando, acompanha o Neymar todo o tempo. Se tivesse sido no final do treino, ele tivesse passado pelo menino, dado um tapinha na cabeça dele. Perdeu uma chance desse empate. Mas ó, tem muitas coisas agora, que... se ele já não é... Tem muitas coisas que se somam pro bem pro Neymar e pro ruim, por exemplo. Muita gente fala assim, pô, o Neymar quis se apresentar antes da seleção 3 dias antes. Ninguém gosta, fala assim, vai tapear o quê? Isso aí está tentando fazer uma imagem. Tudo que ele faz é levado para os dois lados. Sim. Ele se apresentou 3 dias antes, né? Na seleção. Do que espera. Então, para dizer assim, pô, tô tendo atitude, mas não convence um monte de gente. E o pior, quando ele se apresentou 3 dias antes, lá do Paris, ninguém sabia que ele tinha. O treinador Foi que autorizado. É uma coisa de louco. Em 3 dias, o Tite não falou com ele 3 dias. Ele tinha 3 dias para falar com ele. seleção. Tem tempo, hein, Celso? Bom, vem aí mais uma curiosidade do Celso Zelt. Se você anda ligado no futebol feminino, mas principalmente se gosta dele e não é de hoje, quem sabe não ajuda a enriquecer ainda mais a história do nosso futebol feminino. Nós estamos vendo imagens. Vocês sabiam que de 41 a 79 um decreto proibia a mulher de jogar futebol no Brasil? Essas imagens aí são do Museu do Impedimento. É uma experiência digital colaborativa para retratar esses anos de proibição. Que são pouco retratados. Até o dia 23 de junho, qualquer pessoa, qualquer um de nós vai poder compartilhar pelo site do Museu do Impedimento, que é museudoimpedimento.com, documentos, vídeos, áudios. Essa é a Leia Campos, a primeira árbitra de futebol do mundo, uma brasileira, mineira, que ganhou esse direito na justiça, contra João Avelange, contra o poder constituído. Essa iniciativa já conta com iniciativas de pioneiras como ela, e também como a Michael Jackson, né? Que foi a artilheira, uma das primeiras do futebol feminino. Então, aí um pedido para todo mundo colaborar com essa história. Celso já está colaborando aí. Então, vou mandar para lá. Esse é o radar. Quem não se lembra do radar de Copacabana, né? Porque depois que o futebol feminino foi liberado, ainda tinha um outro problema. Elas eram proibidas de se profissionalizar. O radar, essa foto é de 82, por isso que a matéria é a outra seleção do Brasil na Copa. Em 82, a revista Manchete fez essa matéria sobre o radar. E o interessante é que no finzinho dessa matéria tem uma frase de uma jogadora chamada Cláudia Maradona, que era então a capitã do time do radar, que ela dizia que esperava que o CND, o Conselho Nacional de Desportos, que o Rivelino lembra bem dessa sigla, na época deles falava muito do CND, né, Ivan? Ela esperava que o CND revogasse a portaria discriminatória que proibia o futebol como profissão regulamentada para as mulheres. Então, ou seja, a proibição cai em 79.
Mas em 82 ainda não podia se profissionalizar. Com detalhe, você está falando da parte legal. Tem a parte comportamental. Sociológica. Da mulher, você fez a mulher jogar futebol, Sim, relacionar isso com homossexualismo, entra o preconceito contra o homossexualismo, todas as mazelas que havia. Eu diria que até além da parte legal, né? Até na matéria, se a gente puder colocar de novo a foto, até o moças de fino trato, aí depois vem o entre parênteses com a bola, é uma coisa que soa... Claro, né? claro. Como de resto, todas as matérias sobre futebol feminino, infelizmente. Mas eu acho uma grande iniciativa, né, Celso? Tomara que isso seja muito divulgado legal. realmente. E tomara que todo mundo que, pô, de repente um dia passou lá por Copacabana, viu o time, fez uma foto, tem a foto guardada, possa mandar e ajudar a encher esse museu. E que a seleção brasileira jogue melhor porque resultados ajudam um povo que adora vencer. Gosta mais da vitória do que do esporte. Mas eu vou te falar um negócio, Vitor Vieira. difícil. A gente é tão injusto que resultado é uma coisa que não falta para o nosso futebol Eu feminino. acho que até hoje não faltou, mas pelo jeito o trabalho Tendo do em vista Vadão tem o que sido elas muito tiveram, ruim. elas já deram Quase muito nada. mais, cara. Então, mas muito mais. o pessoal que trabalha com o futebol feminino me diz, é lógico que não tem estrutura, precisa de... Eu acho que a grande virada positiva vai ser o dia que uma mulher que vai jogar futebol e ela saber que isso pode ser um trabalho para ela. Ela tem uma perspectiva real que hoje ainda não tem, ou seja, o esporte ainda é muito fraco aqui, mas em compensação elas vão ter transmissão de TV aberta, elas estão tendo uma chance, e aí incomoda muito o trabalho do Vadão na seleção brasileira feminina, que nunca tiveram, de tornar o esporte mais popular. Porque ninguém é obrigado a gostar de futebol feminino, mas o esporte tem espaço. E agora os clubes grandes são obrigados a ter, né? Por exemplo, lá, A FIFA obrigou, né? lá no Audax mesmo, a gente fez uma parceria com o Corinthians, Audax Corinthians, fomos campeões da Copa do Brasil e da Libertadores feminina. A gente tem lá no Audax. A situação, a realidade realmente está mudando. Bom, a gente vai fazer um intervalo. Segura aí que vem mais um acervo do Riva histórico, hein? Na volta iremos também de Copa do Brasil para falar de Bahia e São Paulo. E não podemos deixar de falar do jogão que Franca e Flamengo fizeram pelas finais do NBB, o nosso Campeonato Brasileiro de Basquete. O terceiro da melhor de 5, o melhor jogo de todos até agora, com virada do Franca. Vitória por 77-71. Sábado tem mais um Maracanãzinho, 2h30 da tarde. Franca tem 2-1. Se vencer de novo, fica com o título. Tá dito, o time do Cartão Verde, acompanhado de Vampeta, volta à cena em menos de 2 minutos. Até já, olha o Franca aí. Lucas Dias. Boa noite. Cartão Verde está de volta, hoje recebe Vampeta, nosso ilustre convidado que vai curtir com a gente agora mais um pedacinho da bonita e longa história do nosso Camisa 10. Vamos ver o que nos reserva nesta noite o nobre acervo do Riva. Bom, continuamos com 0-0 em tudo isso. Pelé. Riva, endiabrado, Pelé, Riva, sensacional. Pelé apareceu bem, apareceu Montes. E o tiro acabou não chegando lá. Que passe por Rivelino de 50 jardas. O Rivelino também dá um negócio. Riva. Deixando atrás para Everaldo. Grande devolução, grande devolução. Tostão tá ali ao lado, Riva. Eston foi curta demais. Deu para salvar. Vai de novo. Ô, Montes. Que passe pro Rivelino. Olha aí, pintou o segundo gol do Brasil com o Tostão agora. Pé direito, torto. Tostão, Pelé pintou o gol do Brasil. Atenção, Jairzinho. Vai em câmera lenta, sensacional. Foi em câmera lenta o Jairzinho, do mesmo estilo do replay. Tem impressão que agora, sabe, Rui? Lá vai ele, falta. Falta do Montes, o juiz deixou continuar para Tostão. Atenção, pintou o segundo gol do Brasil. Funcionou a bola de cristal. Tostão, segundo gol do Brasil. A gente não entrega pro Rivelino, mas ele já matou. Jogo da gratidão, Brasil e México. Brasil e México. Faltou a gente mostrar um gol do... Isso aí foi 71? Foi 30 de setembro de 1970. 70 ainda? 70, é aquele finalzinho, valeu a bola de cristal, é que o Walter Abraão, narrador, estava falando dos 10 primeiros minutos do segundo tempo, nada de futebol de parte a parte, mas eu tenho certeza que não vai ficar só nesse primeiro gol, o Brasil vai fazer outro, ele acaba de falar. Você estava cheio de graça ali, e né? faz.
Não, mas é uma Tava soltinho. Sabe o que é a habilidade, né? Tava soltinho. Você não pode fazer nada. Lá que podia fazer tudo, Se fosse cintura dura, a cadela Não, não tinha como olha o fazer, campo, tá olha o elogiando. campo, a bola. a bola picando, mas a gente tratava bem dela. Né? Aquela espanada, a sua dominada de bola que você entra na área e toca pra trás. O Tostão? Sensacional, né? Mas você viu, o Tostão devia fazer o gol também. Consagrado. Me consagra o cara de ovo, de pé direito ele vai chutar, ele chutar de primeira. Realmente o Brasil foi muito bem recebido lá, né? Muito, 30 anos depois eu fui a Guanajuato para o Grandes Momentos do Esporte. Desculpa, eu não posso virar muito por causa do meu pescoço. Tá desculpado, Riva. Fui a Guanajuato, você ainda sentia 30 anos depois como o brasileiro era querido. O povo mexicano teve um carinho conosco lá, fantástico. E eu acho que foi muito legal, muito gratificante trazer a seleção do México para fazer esse jogo de confraternização. Você sabe que descobriu hoje também que o acervo do Riva tem um fã, que é o Rafa. Filho da Thaís trabalha aqui na TV e quer ver o cartão verde e fica esperando a hora do acervo do Riva lá. Que gosta de ver as imagens. Mas os mexicanos, por incrível que pareça, são privilegiados, né, com a história de Copa, porque eles viram só a seleção de 70, com o Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, e viram o Maradona no ápice da forma para ganhar a Copa do Mundo, só isso. As duas Copas lá bem marcantes. E era um tempo que a casa da seleção brasileira era o Maracanã, né? Então, o jogo no Maracanã. A gente já teve uma Copa aqui sem Maracanã. Se não chegar em final de Copa América, não tem Maracanã de novo. Maracanã não existe mais. Agora chato eu participei de uma Copa Coreia e Japão, primeiro na Ásia. Agora, não, falando sério, agora vai ser México, Canadá e Estados Unidos. Depois Só os mexicanos sozinhos seguram a onda toda. E depois tem Catar, né, Paradinho? Catar primeiro, depois a outra. E o Celso fala, então vamos lá, os mexicanos realmente viram gente que jogava muito. Agora a gente vai falar gente que não tem jogado tanto assim. Agora, o Vitor Bino, ele falou que ele gosta do outro futebol, entendeu? Aquele futebol, né? Quadradinho. Não, eu gosto de tudo que é futebol. Não, do outro futebol. Sou seu fã. E o São Paulo, que entre a final do estadual e o início do Brasileirão tinha renovado o ânimo dos torcedores tricolores, caiu para o Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil. Agora se vê novamente pressionado, tendo de se provar. O Bahia, por sua vez, foi de novo preciso na hora de dar o bote, como a gente vai ver aí antes de começar a conversa do tricolor. Não, tá vendo aí? O gol? O lateral não é de ofício. É adaptado, não é isso, o garoto? Você vê no lance onde que ele vai? Devia ele seguir aqui. Está deslocado. Pô, porque tem um zagueiro que estava vindo com o garoto que vinha no contra-ataque. Com o Arthur. Não, é o Arthur do Bahia. Do Bahia. Aí ele largou aqui o zagueiro, até foi um zagueiro pelo gol, né? Que veio no contra-ataque. A fase é tão ruim que o zagueiro do Bahia resolveu ir pro ataque. Se puder mostrar, o garoto aqui, como é que chama o Igor Vinícius. Ele larga aqui para ir lá, porque ele já estava lá. O problema é dele ficar com esse aqui. Acompanha, porque né? não é de ofício. Riva, adaptado. Um time completamente Não, olha lá, pode reparar, quer ver? Isso aí foi o tapa que O Hernandes evita o gol, né? Ver, tipo, A gente vai ver, a gente está mostrando Não, no ele inteiro, vai tem chegar toda lá. razão. Belo chute do Não, Elinho aí. mas olha, belo chute. Quase que o Elinho repete o milagre, hein, que ele fez contra o Flamengo. E aí podia mudar tudo também, né, Celso? Outra história, né? Aí, ó, repara, ó, aqui é o 2, ó, olha lá, olha que ele vai. Ele tinha que ficar aqui. Ele tinha que acompanhar o Põe aqui, meu Deus. Dois ali para quê? Pra quê? E aí, eu confesso para vocês que eu realmente não entendi o Pato começar no banco de reserva. Não pode, né? Não pode. Por Não, mais mas que eu gosto do Cuca. criticado. Não Eu entendeu? gosto do Cuca, o Cuca é parceiro, mas tem hora que o Cuca também inventa umas artes. Você pode trocar o não entendeu por não concordou também. Porque, ele jogou bem na primeira partida com o Bahia, Vitor. Podia ter feito dois Mas foi gols. no clássico de domingo, andou em campo no beirando. Então foi castigo, aí você castiga o jogador, é isso? Eu acho que ele mandou um recado pro restante do elenco. Ele tirou os dois jogadores que andaram em campo. O E você Vitor concorda com Bueno isso? e o Pato. Mas que hora para Cara, eu acho o seguinte, eu acho que o Cuca está completamente perdido. Completamente perdido. O Cuca não tem ideia de que time vai jogar, o Cuca não tem alternativas, o Cuca tem bons jogadores e ali não tem uma dinâmica de jogo minimamente construída. Eu acho, por exemplo, que desde quando ele começa a tirar muito o Igor do time, o Igor Gomes, que terminou bem o Campeonato Paulista,
não acho que foi uma coisa legal. O volante também, vai desculpar, é o Juan, o garoto? O Juan tá machucado. Tá machucado, faz muita falta. Né? Aí quando ele puxa o Hudson para volante, que é a dele, mas ali o Hudson rende menos, na lateral o Hudson quebrava um galho melhor, né? E aí o Igor Vinícius joga mal, e aí o time, você sabe muito melhor do que eu, um time onde você não sabe o que o companheiro faz e não tem pelo menos ali, digamos assim, uma base mínima, de se olhar corre errado. Você sabe que me mostrou, eu vi o jogo de São Paulo. Muitos jogadores no campo, ó, joga do jeito que você quer, faz o que você quer. Não tinha nada. Infelizmente, parece um catadão. Quando se fala assim, pô, o Flamengo investiu muito em jogadores, o Palmeiras gastou milhões, a folha do Cruzeiro, mas olha o que o São Paulo fez nos últimos tempos. Ó. Se você falar assim, por exemplo, eu não conheço pessoalmente, a gente só vê pela televisão. Não é defendendo o Leco, não, porque não me paga nada. Mas o Ednei Educação Física está dizendo aqui, fora Leco. Eu estou falando assim, o presidente de São Paulo, você pode criticar ele por estar muito tempo no clube. Pediram, Pablo, toma. Quer Pato? Toma. Quer Hernandes? Toma. Diego Souza, toma. Nenê. Jean, primeiro Jean, o goleiro lá do Bahia, que veio do Bahia. O Everton do Flamengo. Todo mundo falava assim na hora que foi contratado esse cara, Jusilei. Ninguém falava assim, não, porra, o time é ruim. Pô, tá vindo o Diego Souza que tá para ir pra uma Copa do Mundo, o Nenê tá saindo do Vasco. Pô, o Hernandes, profeta. Não, é verdade. Salários em dias, paga. Aí falou assim, precisamos de um contrato que seja atletas, ex-atletas do clube, que tenham contato com o grupo. Toma Raí, toma Ricardo Rocha, toma Lugano. Público, média de público de São Paulo, melhor do campeonato, 40, 50 mil. Os caras não jogam. A culpa tá em quem não joga, os caras não jogam, cara. Ó, pega lá o Anderson Arboleda, zagueiro do Equador. Seleção equatoriana, o Reinaldo volta de volta. O Bruno Pérez, lateral direito, né? Pô, jogou no Santos, na Roma. Deu tudo que quis, mas os caras não caminham. Só pra muito gente, cômodo no São Paulo. Passar, muito cômodo, o São Paulo é muito cômodo. Não, até pra gente passar pelos vários problemas diferentes. Eu concordo com você. Para mim, o Pato tinha que jogar. Eu acho que o cara tá jogando. É um jogador diferente. Uma perna só é melhor do que os três. Tecnicamente, ele não, até entendo o que o Vitor falou. Realmente foi mal contra o Corinthians, mas aí não dá pra foi bem contra o Corinthians. E apesar do time ter jogado mal o primeiro tempo, o time piora com a entrada dele do Nenê, o que tem acontecido muito, né? Mas ruim com o Pato e pior ser o Pato. E um cara que tem os problemas que ele tem, porque tecnicamente ninguém discute o Pato. A gente discute que ele vive em outro planeta. Você colocar um cara desse durante o jogo, tirar a camisa dele e chamá-lo depois é pior. Não, mas então não serve para jogar no clube. Mas então essa é uma outra questão que vem antes até do Cuca. Eles conhecem vestiário. O que o Fagner fez com o Pato no domingo é aquela coisa que o Corinthians chegou no vestiário, na intimidade do vestiário, e falou assim, pô, brincadeira, jantou o cara. Tiraram uma onda dele, falando, e o jogador sabe disso. Eu fazendo jogo pela Jovem Pan, o lance que o Cuca comenta ali dividida, é verdade, tem uma sequência no meio campo de dividida. 3 divididas. Jogadores do Corinthians contra o São Paulo, que o Corinthians ganha todas. E a bola vai parar lá na bandeirinha do lado do São Paulo. Eu não sou muito de me apegar isso no meu comentário do mas depois caso, do jogo. Se você também não dividir, não ganha. Então, né? Tem os que tocam piano e tem os caras que para carregar. Dessa vez foi a primeira coisa que eu falei. Para mim, o símbolo do jogo não é nem esse lance. O símbolo é o Pedrinho ganhar uma dividida do Pato na raça. Dá um drible, sai o Pato e fica parado. Você está ficando em dívida com os tuiteiros. Vamos falar do Palmeiras também. Jogou agora há pouco. A gente teve, para completar a Copa do Brasil, o Internacional tinha vencido o Paysandu no Beira-Rio. Ontem voltou a vencer, fez 1-0 no Mangueirão. O Grêmio na ida fora tinha ficado no 0-0 com o Juventude, mas ontem, jogando em casa, fez 3-0, está nas quartas, como o Palmeiras, que jogou hoje à noite em casa, fez 2-0 no Sampaio Corrêa. Aí a gente vai ver aí as imagens do jogo, gols do Mike e do Zé Rafael. Já no finzinho do primeiro tempo, o Palmeiras não tinha feito nada até, mas também nem precisava. Na verdade, um jogo um pouco esvaziado de peso, vamos dizer assim. Ganhou quando quis e como quis. Vampeta ficou de olho no jogo um bom tempo lá, né, Vampeta? Cheguei cedo, né? Fiz o jogo do Corinthians, estava cedo. Fez o jogo do Corinthians na rádio e do Palmeiras aqui na Cultura. Eu vi esse passe do Dudu, cara. Eu lembrei da final do Paulista de 99. Eu dou um passe Corinthians e Palmeiras em cima do Clebão e do César Sampaio, igualzinho pro Edilson. Quem deu? Eu? Mentira. Tive essa qualidade de treinar a área. Bom, nessa parada a gente vai de Liga Europa. Na grande final deu Chelsea 4-1 no Arsenal, 2 gols marcados pelo Hazard, que diz que está a caminho do Real Madrid. Foi o destaque da partida. Fique atento, na volta teremos os nossos cartões verdes e vermelhos de hoje e vamos falar sobre o VAR. O mecanismo está precisando de ajuste? Tá ou não tá? E olha o Chelsea aí, campeão. Se for zapear, fique esperto, porque nosso intervalo é VaptVupt.
Menos de 2 minutos. Será que eu tô aqui? Estamos de volta com o Cartão Verde, vamos brincar. Ô, Vampeta, tá lançando uma cerveja, é isso? Você que nunca bebeu, é isso? Toma aí, a gente tá em tudo, envolvido em tudo. A gente for pra ganhar a moeda, a gente vai. Mas moeda é o que menos falta, pra você ir pro Rivelino, moeda é o que não falta. Não, o que esse homem me deu trabalho no Corinthians, você não sabe. Ele chegava lá nos coletivos, lá com os canários, os carió. Eu falava assim, quem quiser ir embora, rescindir contrato, estiver aborrecido com o clube, é só acertar uma galera daquela que... É a área na hora. A gente estava vendo o material de arquivos essa semana e o Gabriel, o nosso estagiário, achou uma parte de o Ninho tinha prometido para ele que ia jogar pelo menos 15, 20 minutos. Não colocou para jogar. O homem ficou uma arara. E estava o Citadini no mesmo programa, acho que era no Mesa também. Foi, e o Riva estava. Mas só que o Juninho Fonseca, porque ele foi me prometer, não sei se o Riva está na minha frente pro Rivelino, ó, segundo tempo do jogo do Goiás, o Vampeta entra. Eu digo, pô, mas... Como é que você vai saber como está o resultado? Ele falou, não, você estava tendo lesão. Pô, no segundo tempo ele chamou o Cocito, chamou o Pingo. Aí eu digo, pô, já chamou 2 volantes, vai meter 3. O engraçado da história é o Citadini depois falou, não, o Rivelino vai resolver isso. Então, tem uma cerveja que eu lancei mesmo aí. É a resenha, né? Cerveja do Vamp. O nome é bom, hein? Bom, eu acho que o VAR pode... E obrigado pelo presente. Pelo kit aí pra todo mundo. Eu vou degustar. O VAR pode estar bebendo. A gente separou aí, eu confesso para vocês que a gente separou 2 lances. Um do jogo do Palmeiras com o Botafogo. A visão que eu tive é que o árbitro tinha acertado lá sem o VAR. O Daverson deu uma forçada no lance. Tem o choque do pé do Gabriel com o Daverson mesmo. E depois veio o jogo do Santos. Eu acho que o juiz também tinha acertado sem olhar o VAR. Tinha sido pênalti no Rodrigo. Um pouco antes aqui, a gente vai rever os VTs antes de vir aqui para o estúdio. Eu vou com o Robertinho, nosso editor de imagem, aí a gente roda o negócio para ver se está tudo bem com as imagens. Ele me falou tudo ao contrário. Não, Vlad, não é nada disso. Então a gente vai rodar aí para vocês tirarem a conclusão. Mas acho que a grande questão que fica aí é que eu acho que essa soberania do árbitro em campo, entendeu? Os caras do VAR ficarem toda hora chamando, olha, vem aqui, vem ver. Você olha depois na câmera lenta, realmente você vê o choque do pé aqui, até arranca a grama, entendeu? Mas ó, o Davidson também se joga. Então, mas o VAR não está aí para isso, para ver? Mas não pode, isso, né, mas ele não pode ver e fazer de conta que não viu. Mas isso é interpretativo. Mas se mostrou. É interpretativo. Então, ele interpretou que foi pênalti. E eu daria pênalti. Não, ele interpretou primeiro ao contrário. Ele interpretou que tinha sido... não tinha sido pênalti e deu cartão amarelo pro ver. A olho nu. O VAR está aí para se ampliar o que não se vê a olho nu. Não, tudo bem, se você amplia e vê, tudo bem. Paciência, é o pacto que a gente faz com o VAR. Não, mas isso aí não foi pênalti do Rodrigo. Não foi pênalti? Isso aí eu cansei de fazer. Mas na hora eu daria também. Mas o VAR ajudou. Eu cansei de fazer isso, deixar a perna em cima lá para cair. Pra mim eu acho que tem o choque ali. Eu acho que tem o choque ali, ele deixa cair também, mas... Para mim, não apitaria nenhum dos dois. Que pênalti tem que ser pênalti, não é qualquer falta. Quando surgiu o negócio do VAR, eu era contra. Eu era contra o VAR. Agora eu tô a favor, que tá mais emocionante, que os caras não sabem para onde tá indo. Você quer bagunça. Não é bagunça, eu gosto da bagunça. Mas isso... Antes eu digo, não, esse VAR vai vir, vai consertar, vai perder aquela emoção de segunda-feira tomar um gelo, fazer uma sauna, o debate sobre o futebol. Tá mais gostoso ainda, que tá mais confuso. Deu mais debate. Mas o errado foi o juiz, né, do jogo. Porque ele deu sequência do jogo e não pode. Então ele não podia voltar. Ele não podia mais voltar. Porque o VAR disse que tem que ser norma, mas ele mandou Vocês que ganharam, o jogo. eu perdi aqui na pode. democracia, realmente todos os votos foram contrários, mas vendo o jogo no sábado, Palmeiras e Botafogo, eu concordei totalmente com o juiz sem VAR. Depois você vai olhar... O Felipão concordou com o juiz, disse que o Felipão, que estava na beira do gramado, disse que o Felipão deu uma bronca no Daverson. E o Daverson falou, me pisou, professor, me pisou. Para mim não foi. Se não tem Você o daria VAR... o pênalti? Não daria. Sem VAR ou com VAR? Não, eu não daria. Na hora eu não daria, acho que E o ninguém do daria. Rodrigo eu já daria o pênalti. Não, eu acho o seguinte, só para fechar a sessão, o que eu penso é o seguinte, estão tentando eliminar tudo quanto é erro. E aí, cara, vai virar uma bagunça que o Vampeta falou. Tem que admitir que alguma hora vai errar, cara. Tem que usar, porque o impedimento, por exemplo, no lance do Santos com o Internacional, anularam o gol do Inter. Você vai lá olhar, imagina, cara, agora eu acho que o VAR veio para resolver. Mas você mesmo falou. Eu não sou contra o VAR, mas sabe o que está acontecendo? Infelizmente, o juiz... Não tem discussão. O juiz está com medo, estão deixando correr, então. Estou apitando, aí de repente fala, eu vou esperar o VAR. Que a juizada está com medo. Rivan, veio preparado para o programa? Já decorou o cartão verde e vermelho que você tinha para dar ou não? Vermelho eu vou dar para a diretoria do Flamengo, não sabe o que quer, pela deslealdade que teve contra o treinador Abel.
E o Verdão, vou dar para outro treinador, que até pouco tempo também queria derrubar, porque falava já está ultrapassado, e tudo isso. Felipão, parabéns. 28 jogos, 29 jogos, invicto. Parabéns pelo que fez. E 15 dias que ele ficou parado, o time dele voltou diferente. Você não está ultrapassado, pelo contrário. E aí, Vampir? O vermelho não tem como, né? Se tem um meia... Eu dou verde para resenha. Não, se tem um meia na parada, tem que ter um volante para passar a bola, né? Lógico. Então, para a diretoria do Flamengo foi isso. Você falou? Para a diretoria do Flamengo aqui, ó. E parabéns, está pagando em dias, hein? Se não tivesse pagando em dias, ia ser 2 vermelhos. E o meu verde vai para o professor Rogério Ceni. Parabéns pelo título aí da Copa do Brasil. Eu não pro Fortaleza, tá? Mas Rogério Ceni e Fortaleza tudo junto. Mas agora que fique claro, essa história de ficar juntando São Paulo e Rogério Ceni no mesmo pacote não tem nada a ver, né? Não, tô dando Rogério Ceni foi viver a vida dele, Ceni é outra realidade. Rogério Ceni de Fortaleza. Bem lembrado. Muito bem. O meu verde vai para o bom humor do Vampeta, já que no futebol está tão difícil da gente ter bom humor, notícias boas. O meu vermelho para uma declaração muito infeliz do prefeito do Rio de Janeiro, que falou que a ciclovia, que a ciclovia Vasco, porque cai, como se não fosse obrigação dele não fazer a ciclovia cair, arrumar a ciclovia. Né? É uma questão até que transcende o futebol, na minha opinião. A história do Vasco ficou desse tamanho. Na verdade, eu dou para o Crivella e para todo político que sempre usa o futebol como argumento de maneira oportunista. Então... O meu era, mas eu vou aproveitar, vou dar outro, já que vocês deram 2 para o Crivella. Eu vou dar para o São Paulo, o time de São Paulo, eu vou explicar o porquê. Precisa? O time do Bahia, eu fui muito xingado. Seja breve, por favor. Eu fui muito xingado nas redes sociais, de ontem para hoje, porque eu disse que era uma vergonha o São Paulo não ter feito gol em 3 jogos contra o Bahia. Eu não estou desdenhando do Bahia, porque eu acho que quando você joga 3 partidas contra outro time, principalmente quando você tem mais investimento, mas contra qualquer time, você tem que pelo menos fazer um gol. Você pode perder, você pode ser eliminado, pode acontecer qualquer coisa, mas você tem que, uma mísera bola você tem que colocar entre as traves, tá? E no caso do São Paulo, além de ter jogado mal, além de toda a bagunça, o São Paulo mostrou, em certo momento, ele passa para o torcedor a certeza de que o time não consegue virar um resultado. Você vê o jogo no marasmo, você tem certeza que não vai acontecer absolutamente nada aí. Então, é a plenitude do derrotismo dentro do time de futebol. Pelo que entendi, foi quase um cartão vermelho para se proteger, mas tudo bem. Não, por que para me proteger? O Vitor. Não, você falou, me xingaram, Não, xinga o tempo inteiro. Mas você sabe que na história do São Paulo, o Bahia no confronto está 18-17 na história toda. 18, o Bahia tem mais vitórias. Eu falei um negócio, editaram o vídeo e colocaram uma fala minha que era verdadeira, só que as pessoas não abrem para ver o que eu falei. Eu vi que tinha elogios ao Bahia. Só lembrando uma coisa, o Bahia desde o dia 25 do mês passado, quando jogou contra o Londrina, naquele jogo tomou gol em todos os jogos. Todo mundo pegou no Bahia. Menos o jogo contra o Bahia e as 3 vezes que entrou em campo contra o São Paulo. Ou seja, marca bem, mas pode ser vencido. Será que a possibilidade de volta do Wagner Mancini? Não. Também acho que não. O meu verde, eu vou lembrar aqui, mais no final de semana, o João Pedro do Fluminense, garoto de 17 anos, ter jogado um bolão redondinho, sempre bacana de ver. Ô, Vampeta, eu vou tocar a bola para você. Antes eu vou pedir para o Vampeta contar como é que era a roda de bobinho, o que o Pelé falou em 70, que o Rivelino falou. A gente aqui ouve perguntando, né? Eu tô sempre com o Darinho, né, Dadá, que tem até polêmica de ele ter ido para a Copa, né? Já começa disso, né? Aí ele falava assim para mim, Dadá, o Rivelino, Tostão, Jairzinho, Paulo César Caju, todo mundo habilidoso. Ele falou, Vampeta, a gente fazia a rodinha, o famoso bobinho, e quando o Rivelino entrava na roda, os caras tocavam a bola para mim, porque eu, caneludo, eu quebrava. Eu passava o treino todo dentro da roda. Qualquer um que errava, o Pelé. Quando o Pelé entrava, toca a bola no Dadá. O Dadá errava e o Dadá ficava lá de bobo. Ainda metia de rosca para ele. E os caras foram ouvir o Pelé. Doidinho. Você também contou que os E caras aí eu perguntei ao Riva também que o Pelé chegou em 70 e falou, eu já ganhei 2. Se vocês quiserem ganhar, eu vou ensinar como vai ganhar. Eu quero ganhar a terceira. E o Riva me confirmou, né, Riva? Isso aí convencia, né, Riva? Não, o pensamento positivo, o que ele queria, o que ele buscava realmente, por isso que é o rei, né? Fala, Vitor Bender, né? Tá com você, hein? Vários tipos de comentários aqui. O Flamengo disse que a melhor coisa que aconteceu no Flamengo foi o pedido de demissão do Abel. Roberto Becker disse que o Flamengo vai se dar mal com isso. Jefferson Val fala que o Abel negociou com o clube enquanto o Dorival era técnico. O Gil Harvard fala que o Abel está reclamando que foi traído, mas ele acertou com o Flamengo também, a mesma coisa do Dorival. Quero cumprimentar o Ricardo Amaral, dizendo que concorda com o Riva sobre o Abel Braga. O Arthur Frederich disse que o programa não é o mesmo sem você, Rivelino, coisa que todos nós concordamos. O Arthur Frederich
que sempre Arthur, fica indignado quando compara o Messi ao Pelé. Diz que não dá para comparar, que é uma piada. Eu quero cumprimentar aqui o Sérgio César, que fala que foi bom para o Abel, o Eduardo Sanches, o Clodoaldo elogiando muito o Vampeta pelo que fez do Corinthians. O político está perguntando se precisava um endereço em Perdizes ali, que o Kassab fechou não sei o que da Rua Grécia. A Rita Ram... Bagunça, né? Pode ser, né? Igreja não é. O Lauro Bittencourt fala que você é um grande contador de histórias, também te elogia. A Rita Ram fala que deu muita risada com você no Palácio do Planalto. Diz assim, queridíssimo Rivelino, muito feliz em vê-lo novamente na bancada do Cartão Verde. Obrigado. Você é peça essencial neste grupo. Você faz muita falta. Você fez muita falta enquanto você se ausentou. Seja muito bem-vindo, Riva. Obrigado, Gary. O Luiz Saeg aqui, não sei se você te citou aí, falando grande Vampeta, figura ímpar do futebol brasileiro. Fala, pô, como é que eu vi um gol contra o Corinthians durante a narração na rádio? Normal, né, Vampeta? Não, normalmente eu estou escutando mais, né? Quando a fase está boa, a gente Roberto escuta mais. Elogia aqui, Tem 4 jogos que não perde, né? E hoje tem os vídeos na transmissão, né? As pessoas estão vendo. De vez em quando o Nilson César fica no meu ouvido, aí é duro. Né? Não, é difícil mesmo. Daria para fazer, com certeza, um programa inteiro com o Vampeta só de histórias, né? Eu, antes do Cartão Verde, hoje participei do Jornal da Cultura. Ele chegou cedo, chegava atrasado. Ele chegou cedo aqui e o pessoal se divertiu com ele, né? O Pondé, a Joyce Ribeiro Lacerda, que estava nos comentários também. A gente tinha que fazer o programa, esquecer um pouquinho o presente e falar só como tem sido hoje em dia uma versão resenha. Eu encontro com o pessoal, principalmente da velha geração, encontro com o Dadá. Dadá, me conta história. Falo com o Riva, falo com o Dino Sani, com a Ademir da Guia. E é os caras que, proporcionou isso tudo assim. Sempre quando eu encontro, eu peço, me dá uma história aí. E aí eu vou guardar. E às vezes aumento, né? Eu aumento um pouquinho, mudo os personagens, mas a história é verídica. De qual time você se sentiu freguês durante a carreira? Eu acho que o mais duro foi o Palmeiras mesmo. Por causa da Libertadores. Foi pesado, hein? E os São Paulinos hoje ficaram tudo cabelo. Eles sempre ficam cabelos. O Vampeta que vem hoje, só porque o São Paulo perdeu ontem. Mas aí, você viu que eu falei? Você foi um cara, foi na linha, eu né, não acho que a diretoria do São Paulo é culpada, não. Pode ser você jogar assim, o cara tá muito tempo lá e tudo, mas não sei. O São Paulo contratou quem quis, paga em dias, tem uma torcida que o médio de público no Brasil é uma das melhores. Tá certo. Agora os caras não andam em campo. Só um detalhe, o presidente não teve lá em Salvador, hein? Eu citei aqui no acervo do Riva o nosso fã Rafa, que está de olho no programa. Mande um abraço para ele, Riva. Um beijo no teu coração. E para o Júnior, pai que está junto com ele. Nosso placar. 67% acham que não foi bom para o Flamengo mandar o Abel embora. 33% acham que sim. O dobro dos não. O registro aqui, o Bi me lembra, acabou a Recopa, hein? O River fez 3-0 no Atlético Paranaense. Faz parte. Maldito desses argentinos de novo. De novo. Vamos marcar aquele programa de final de ano só com história do River. Isso seria um feito. Riva, aquele abraço. Vitor Pina, Celso Unzel. Nosso abraço. Nosso encerramento de hoje é uma homenagem ao mais novo campeão da Copa do Nordeste, Fortaleza de Rogério Ceni, lembrado aqui nos cartões. Bateu o Botafogo da Paraíba. Terceiro título do Ceni com Fortaleza. Tá bonito. A vocês, muito obrigado pela companhia. Uma ótima sexta. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite, sempre ao vivo. Juízo Torcida Brasileira, aquele abraço.